Olá, vamos continuar e, na verdade, aprofundar uma discussão que a gente já começou por aqui. Partindo de algumas anotações que recebemos sobre as obras de vários pensadores, a gente chegou a uma tese bem provocadora. A de que a civilização ocidental parece ter criado um tipo de ser humano que agora ameaça destruí-la, por dentro. Exato. É a ideia de que o indivíduo que domina o cenário hoje vive num mundo de tanta facilidade, de tanta abundância, que ele simplesmente toma tudo como se fosse natural, sem a menor consciência do esforço, do engenho, de tudo que tornou isso possível. Perfeito. E o diagnóstico central, o ponto de partida para essa análise toda, vem do filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Ele já dizia há quase um século que o fato mais importante da nossa era não era uma crise política ou econômica. Era algo mais profundo. Muito mais profundo. Era o que ele chamou de o advento das massas ao pleno poderio social. Você está acompanhando o Rasura Podcast, o canal que dá vida ao mapa mental dos gênios. A tese dele é que a Europa, e por extensão todo o Ocidente, entrou na sua crise mais grave porque as massas, que por definição não teriam sido feitas para dirigir, assumiram o comando. Certo. Então, vamos começar por aí. Porque essa palavra massa pode levar a gente para uma interpretação errada, né? Com certeza. Quando eu ouço massa, eu logo penso em classes trabalhadoras, em multidões. Mas as fontes que a gente viu deixam claro que não é isso. Não tem a ver com ser rico ou pobre. De forma alguma. Esse é o erro mais comum. Ortega insiste que não é uma classificação social, é um tipo psicológico. Um jeito de ser. Um jeito de ser. O homem massa pode ser um médico, um engenheiro, um milionário. O que o define é um conjunto de atitudes. E a primeira, talvez a principal, é uma impressão radical de que a vida é fácil, farta, sem limites trágicos. Ele já nasceu num mundo que, de certa forma, funciona. Exato. Um mundo que oferece conforto, segurança. E ele não vê isso como uma conquista frágil, complexa. Ele vê como um direito natural. É quase como alguém que nasce num apartamento com água quente e Wi-Fi e acha que isso brota da parede, sem ter ideia da infraestrutura gigantesca que existe por trás. É exatamente essa analogia. E essa sensação de facilidade toda gera um sentimento de poder, de trunfo. O que nos leva à segunda característica. A autossatisfação? A autossatisfação radical. O homem massa se sente completo. Ele se olha no espelho e pensa, tá ótimo assim. Ele não sente a menor necessidade de melhorar, de questionar as próprias crenças. Ah, então é aquele perfil que tem uma opinião formada sobre absolutamente tudo. Sim. De política monetária a buracos negros. E não está nem um pouco interessado em ouvir um argumento que seja diferente do dele. Perfeito. A consequência lógica disso é que ele se torna hermético, fechado. Ele não escuta, não aceita instâncias superiores, seja a ciência, a tradição. Ele não se põe em dúvida. E daí vem a tal da ação direta que o Ortega menciona. Exatamente. Em vez de dialogar, de seguir regras, de mediar, ele quer impor a vontade dele. A opinião vulgar dele de forma imediata. É a mentalidade do eu acho que elevado à categoria de verdade absoluta. É engraçado você falar isso. Me lembra a minha reação quando a internet cai. Eu fico com uma raiva do roteador, como se ele tivesse uma obrigação mágica de funcionar, e eu não faço a menor ideia de como aquilo opera. É isso. O Ortega descreve esse homem como um primitivo que surgiu no meio de um mundo civilizado. Ele usa o carro, o antibiótico, o smartphone, mas a mente dele não acompanha a complexidade desses objetos. Ele não entende a civilização, ele só usa. Só usa. A imagem que ele usa é brilhante. Diz que o homem massa deseja o automóvel, mas acredita que é fruta espontânea de uma árvore edênica. Ele ignora o caráter artificial, quase inverossímil da civilização. É um mimado que se rebela contra as próprias condições que permitiram a existência dele. Ok, o diagnóstico é bem forte. E a gente consegue ver ecos disso em todo lugar. Mas como a gente chegou nesse ponto? De onde veio essa figura? Não, ela não apareceu do nada. As fontes apontam o século XIX como grande laboratório. Foi ali que dois princípios se combinaram de um jeito que criou o cenário perfeito para essa colheita de fruto humano, como diz Ortega. E que princípios foram esses? A democracia liberal e a técnica, a ciência aplicada. Então, a grande ironia é que as melhores coisas que o Ocidente produziu
tipo liberdade política e avanço tecnológico, Uhum. acabaram gerando esse efeito colateral totalmente inesperado. Exatamente o paradoxo. Juntas, elas produziram um aumento inédito no padrão de vida. A população da Europa triplicou. E mais importante, o nível de vida do homem médio subiu de um jeito espetacular. Coisas que antes eram só para a elite. Exato. Confortos, oportunidades, horizontes passaram a ser acessíveis para muito mais gente. O nível da história ascendeu de repente. Só que essa ascensão material veio junto com um esvaziamento Um esvaziamento de quê? espiritual. Precisamente. E aqui as nossas anotações nos levam a outro pensador que é crucial para a gente entender isso. Friedrich Nietzsche. Ele diagnosticou lá no século XIX, ainda, o evento central da modernidade. A morte de Deus. A morte de Deus. Que é uma frase que soa muito dramática. O que isso significa na prática? Que as pessoas deixaram de ser religiosas? É mais do que isso. Significa a perda de um horizonte de valores que era compartilhado por toda a civilização. Por séculos, a religião dava uma resposta para a pergunta: por que a gente está aqui? Certo. Dava um propósito. Um propósito, uma justificativa para o sofrimento, um código moral. Com o avanço da ciência, do racionalismo, essa base começou a ruir. A morte de Deus é a constatação de que a gente perdeu essa justificativa transcendente para a existência. Nietzsche dizia que o ser humano é um animal fantástico. Ele precisa acreditar no porquê da sua vida. E o Homem-Massa de Ortega é o resultado disso. Ele nasce nesse mundo de facilidades, mas já sem esse grande porquê pairando sobre a cabeça dele. Exatamente, ele não sente essa necessidade. Ele está satisfeito com o aqui e agora. Não se preocupa com o legado, com um propósito maior, só com os desejos imediatos dele. Ele existe, como dizem os filósofos, satisfeito em sua imanência. E tem um pensador mais recente que atualiza essa ideia, né? O Peter Sloterdijk. Sim, as anotações conectam muito bem os dois. E Sloterdijk diz que o crepúsculo dos deuses do Nietzsche agora se tornou um crepúsculo das almas. Crepúsculo das almas. Ele argumenta que a psicologia moderna, a cultura de bem-estar, o coaching, muitas vezes servem a uma vitalidade desespiritualizada. É um foco total no eu. Um eu que tem que ser autônomo, otimizado, feliz e, claro, consumista. A busca não é por se transformar em algo maior, é por se confirmar, se sentir bem consigo mesmo, do jeito que se é. Que é a definição perfeita do homem-massa autossatisfeito. Perfeita. Certo. Então, o cenário é bem sombrio. Temos esse ser humano que tem tudo, mas não tem um propósito. E que, por se achar completo, ameaça destruir as bases da civilização que o criou. Tá gostando da prosa? Então não deixe de curtir e compartilhar com os amigos. O Ortega era bem pessimista, né? Ele chegou a dizer que em 30 anos a Europa voltaria à barbárie. Sim, ele era bem alarmista. Ele ofereceu alguma saída? Qual seria a alternativa? A alternativa, para esses pensadores, não é política no sentido tradicional. Não é um novo partido, uma nova lei, é um retorno à disciplina da autotransformação. É um imperativo ético pessoal. Individual. O Sloterdijk, por exemplo, insiste que o futuro precisa se apresentar sob o signo do exercício. Ele diz que a gente precisa entender os humanos como os seres que resultam da repetição. Exercício, tipo fazer academia só que para a alma? É uma ótima analogia. A palavra que ele resgata do grego é askesis. Hoje a gente associa ascetismo com privação, monges, mas o significado original era só exercício, treinamento. Certo. Assim como um atleta treina o corpo, o indivíduo nobre, para esses pensadores, é aquele que treina o espírito, que se impõe uma disciplina para se tornar algo mais do que ele é. O título de um livro do Sloterdijk é literalmente uma ordem. Você deve mudar sua vida. É o oposto absoluto da autossatisfação. É um chamado à ação, mas uma ação interna, de se esculpir. Exatamente, e é um eco direto de Nietzsche, que dizia que a gente devia se tornar poetas autores de nossas vidas. Num mundo sem as garantias de Deus, a única fonte de valor e sentido se torna o trabalho ativo sobre si mesmo. É o indivíduo que, com disciplina, se eleva acima da mediocridade, da moral de rebanho. É a antítese completa do homem-massa, que se aceita como é,
e exige que o mundo se adapte a ele. Isso mesmo. Mas espere um pouco. Essa ideia de que a solução é uma aristocracia do espírito, isso não soa um pouco elitista? Quase um desprezo pela própria democracia que, como vocês mesmos disseram, ajudou a criar essa abundância toda? É uma objeção muito importante. A resposta dele seria que essa não é uma aristocracia de sangue ou de dinheiro. Não se trata de criar uma nova classe dominante. Entendi. É uma aristocracia do esforço. A diferença entre o homem excelente e o homem massa para Ortega não está nos privilégios, mas nos deveres. O homem nobre é o que exige muito de si mesmo. O homem massa não exige nada de si e se sente no direito de exigir tudo dos outros. É uma nobreza definida pela autoexigência. Certo, entendi a solução proposta. Um trabalho individual de exigir mais de si mesmo. Mas, sabe o que eu achei mais fascinante nas anotações? Foi a parte sobre um antropólogo francês, Bruno Latour. Ele basicamente joga um balde de água fria nisso tudo. Talvez esteja errado desde o começo. Exato! O título do livro mais famoso dele já diz tudo. Jamais fomos modernos. Ele argumenta que toda a ideia de modernidade, de que nós rompemos radicalmente com um passado primitivo, é uma grande ficção. Uma ficção? Como assim? Latour diz que o que ele chama de constituição moderna opera com base numa separação total entre duas esferas. De um lado, a natureza, o mundo dos objetos, dos fatos, da ciência pura. Do outro, a sociedade, o mundo dos sujeitos, dos valores, da política. E a gente tenta manter essas duas coisas em caixas separadas. Exatamente. A modernidade seria esse esforço de purificação. A ciência descobre os fatos objetivos lá fora e a política decide os valores subjetivos aqui dentro. Ok, essa separação entre natureza e sociedade me parece um pouco abstrata. Como isso funciona na prática? Pensa no debate sobre mudança climática. É uma questão puramente científica sobre moléculas de CO2. Ou é uma questão puramente política sobre modelos econômicos e justiça social? É impossível separar. Impossível. É um híbrido. Pense num vírus como o da Covid. Ele é um objeto biológico da natureza ou ele é um fato social que redesenha cidades, economias e relações humanas? Latour diria que, na prática, o que a gente sempre fez não foi purificar, foi traduzir, criar redes, híbridos, que misturam o tempo todo humanos e não humanos, ciência e política. Agora eu estou entendendo. Então, quando o homem-massa de Ortega usa o celular sem entender como funciona, tratando a tecnologia como se fosse mágica ou natureza, Latour diria que ele, sem querer, está mais perto da verdade prática do que os filósofos. Porque a tecnologia é essa mistura que não se encaixa nas caixas puras dos modernos. É exatamente essa reviravolta irônica. A crítica ao homem-massa se baseia na incapacidade dele de ver o caráter artificial e complexo da civilização. Latour sugere que a civilização moderna se baseia na sua própria incapacidade de ver sua hibridez, sua conexão inseparável com o não humano. Uau! A própria ideia de que somos superiores aos primitivos do passado, que Ortega também notou, se baseia nessa separação artificial. Para Latour, a chamada crise da modernidade é a crise de uma autoimagem que nunca correspondeu à realidade. A gente nunca saiu da velha matriz antropológica. Isso muda tudo. A ideia de um primitivo invadindo um mundo civilizado se complica muito, porque esse mundo nunca foi tão puramente civilizado ou separado da natureza como ele imaginava. Sim, o homem-massa, ao tratar a técnica como natureza, estaria revelando, sem saber, a verdade que a Constituição moderna tentou esconder, que a nossa técnica, a nossa sociedade estão profundamente emaranhadas com o mundo não humano. O que nos deixa com uma questão final bem provocadora. Se essa separação fundamental que os modernos criaram entre nós e a natureza foi sempre uma ilusão, como isso muda a rebelião que o Ortega descreveu? Muda tudo. Talvez a questão não seja como uma minoria seleta deve se diferenciar da massa,
ou como o indivíduo deve se autotransformar para escapar do coletivo. Se o Latour estiver certo, talvez a tarefa seja repensar o coletivo que sempre fomos. Não uma massa de indivíduos, mas um emaranhado de humanos e não humanos. Certo. O que acontece quando o primitivo, no cenário civilizado de Ortega, percebe que o próprio cenário nunca foi tão puramente civilizado assim, mas sim uma rede complexa de natureza e cultura desde o início? A resposta a essa pergunta talvez defina a próxima etapa da nossa jornada. E aí, o que achou desse episódio? Deixe nos comentários uma sugestão de autor ou de obra que a gente conversa, combinado? Não se esqueça de se inscrever para receber os próximos. Ah, uma última coisa. Quer receber o mapa mental do episódio de hoje? Então, entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição. Até amanhã!